Nós produzimos cultura, nós consumimos cultura permanentemente, mas nós não nos debruçamos com frequência sobre o papel da cultura no campo da economia. Falando de economia da cultura, a gente está falando do conjunto de atividades culturais que são geradoras de valor. A gente está falando das atividades industriais e não industriais relacionadas à cultura. A gente está falando das indústrias culturais, por exemplo. A gente está falando também de uma série de atividades chamadas criativas, em que a cultura impacta a produção de objetos ou bens não necessariamente culturais. Enfim, todo esse conjunto forma a economia da cultura quando há geração de valor, né? Geração de valor econômico. É importante não afastar a ideia da cultura na relação com o desenvolvimento e tratá-la exclusivamente como um bem econômico, porque os bens culturais eles são portadores de sentidos, de valores de sentidos, né? E, na verdade, eles são construtores de novas mentalidades, de novas visões de mundo, ou seja, não é possível pensar exclusivamente na cultura, exclusivamente sobre a ótica da economia. Ao estudar a economia da cultura, nós temos que entender que nós estamos fazendo uma leitura do sistema capitalista, como esse sistema funciona. Então, para mim, com a minha formação marxista, de certa maneira, fazer esses estudos é aplicar na prática uma leitura marxista, é estudar o ciclo econômico. Não existe mistério. Você bota de um lado o ser humano, a criatividade, né? E do outro lado vai sair dinheiro. El hombre desde que nace es cultura, porque desde que nace tiene que definir sus relaciones con los otros hombres, sus relaciones con el entorno, la geografía, el hábitat, sus relaciones consigo mismo y sus relaciones con los dioses incluso. A través de eso define el sentido de la vida, de su existencia, y está definiendo la cultura suya, individual. La cultura es personal, es primero individual, es la de cada individuo, después la del grupo social, después la de una nación. Pero por eso la cultura no puede estar nunca centralizada ni homogeneizada, sino que tiene que ser diversa si es que expresa el sentido de vida que cada indivíduo imprime a sua existência e a las coisas. Eu acho que não vai ser fácil definir o que é cultura, porque tem artista plástico fazendo moda, tem gente de moda fazendo culinária, tem culinária, tá cruzando essas áreas. Quando você é crítico de cultura, você vê que as fronteiras elas estão indo embora. Inclusive a arte de elite com a arte de massa, tudo isso está indo embora. Essas definições estão começando a ficar todas meio borradas. A dificuldade em definir o que é cultura não é só nossa enquanto brasileiros, enquanto estudiosos, enquanto pesquisadores. É uma dificuldade que você encontra em todos os países, em todos. O que a gente primeiro começa a perguntar é assim, mas o que é cultura? Né? Tudo que nos cerca, enfim, desde que o homem nasce, ele já está se ambientando no ambiente cultural. Mas para nós, né, enquanto Instituto de Pesquisa, nós temos que ter um recorte, uma delimitação do que são as atividades relacionadas ao setor cultural, né? La question de la méthode en économie de la culture est une question très compliquée, parce que l'économie de la culture, d'une certaine manière, ce n'est pas une discipline, ce n'est pas une sous-discipline. Et donc, à chaque question qu'on va se poser, il va falloir regarder comment les économistes peuvent nous aider à répondre à cette question.
par exemple sur l'emploi, ou par exemple aussi sur le protectionnisme audiovisuel, qui est une question très importante à la fois pour les politiques économiques de la culture et pour l'économie de la culture, ou quand on s'interroge aussi sur la consommation culturelle. Alors comment on fait? Il faut faire deux choses en même temps. Ça n'est pas toujours facile. La première chose, c'est d'utiliser les outils traditionnels de l'économiste. Par exemple, si je travaille sur la consommation, je vais regarder les modèles de consommation, et ça peut être la consommation alimentaire, la consommation de voitures, etc. Et je vais essayer d'utiliser ces modèles pour comprendre la consommation culturelle. Mais en même temps, je vais me heurter à ce qu'il y a de spécifique, d'original dans la consommation culturelle. Em primeiro lugar, você precisa ter dados estatísticos, né? Você poder tipificar o que é, afinal, o bem econômico-cultural, poder quantificar, não é? Enfim, produzir uma série de estatísticas para que esse tipo de raciocínio possa ter sequência, né? Como mensurar o aumento, por exemplo, de uma venda de cerveja no carnaval pernambucano, né? E quando se fala de indústria de cerveja, não se fala de cultura, fala do setor industrial. Mas o quanto depende a indústria de cerveja do segmento cultural? É difícil de mensurar. Sabemos que depende muito, mas o quanto muito? Será que a indústria de cerveja, ou várias indústrias, sobreviveria sem os eventos, sem os shows, sem as noites culturais que são oferecidas pelas cidades? A cultura ela sempre foi tratada como uma dimensão mais simbólica, do intangível, né? Só que a cultura tem uma dimensão material, ela tem uma dimensão empírica, né? De dados. Você tem que ter dados para você também poder ter informação e para você poder agir, né, eficazmente por meio de políticas públicas. A gente sabe que cultura leva em consideração aspectos simbólicos e são os bens intangíveis, né? Só que a gente tem que analisar o que da cultura, a tangibilidade da cultura, porque senão fica impossível aferir, dimensionar, quantificar. E sem quantificar, sem aferir, não há economia. Se você quiser abrir sua editora hoje, e você chegar num banco X e disser assim, quero abrir minha empresa, preciso de um empréstimo, eles vão falar, qual é a sua garantia? Você vai dizer, minha carteira de autores, e quanto isso vale? De repente, amanhã um autor ganha na loteria, vai para Bali, o outro entra em crise e não quer mais escrever, o outro se casa, muda de profissão, e aí quanto vale a sua carteira de autores? A cultura traz esse intangível dentro dela. E pelo fato de ser intangível, as instituições financeiras, via de regra, ainda não saberem como lidar com isso, esse intangível é visto como um investimento muito arriscado. Sendo um investimento muito arriscado, as taxas de juros são extorsivas. Isso inviabiliza o próprio negócio, o banco não faz negócio e a sociedade como um todo não ganha. Ou seja, as três partes, o público, o privado e o próprio empreendimento, acabam não ganhando. Nós estamos medindo a parte empírica, a parte que é material da cultura. É a produção de bens e serviços culturais. E existe uma preocupação de países, a França inclusive, em começar a medir o bem intangível também, né? Agora, você falar que é impossível medir, né, a cultura, eu não entraria nesse extremo também, porque é impossível, ninguém mede, então ninguém vê o quanto você está empregando, quanto recurso você está gerando, né, a participação das atividades culturais na própria economia do país, no PIB, né? Isso a gente tem que ver também, né? Enfim, é uma área que ela tem franjas, tem fronteiras com outras áreas, né? Com turismo, com esporte. Então, é uma área delicada, né? Se a gente for pensar eternamente dessa forma, né, é difícil, não pode, é intangível, é isso e aquilo, mas eu acho que existe uma dimensão material, né? E essa dimensão a gente pode medir, quer dizer, e pode depois, através dessa primeira medição, você pode depois começar a desenvolver outros estudos, né, mais ligados ao social e ao desenvolvimento humano. O economista é um cientista social que trabalha com números fornecidos por agências oficiais, seja IBGE, Banco Central, isso mais.
Então, é um profissional que, com frequência, trabalha atrás de um computador aplicando modelos para deduzir conclusões. Eu acho que esse tipo de economista não faz muita falta para a área da cultura. Um economista que só fica fazendo modelos matemáticos atrás de um computador não é alguém que vá interagir com cineastas, artistas plásticos, músicos, marchands, etc., no sentido de entender os condicionantes sociais. A universidade não forma gestor cultural. A universidade forma sociólogos, administradores, o dia a dia forma vários perfis que tratam das questões práticas, mas você não tem um gestor público, por exemplo, na área de cultura. Por exemplo, às vezes me perguntam se a gente zerar o número de municípios sem bibliotecas, você vai aumentar o número de leitores de livros. Eu me questiono se só esta medida, zerar o número de municípios sem bibliotecas, aumenta o número de leitores. Pode ajudar, mas o que aumenta o número de leitores mesmo é se você tiver alguém naquele espaço, seja público ou privado, naquele espaço, naquela biblioteca, que possa fazer o diálogo com a comunidade, possa atrair as pessoas para ler os livros, possa fazer um diálogo ali, um encontro de contadores de história, ou ir resgatar um mestre de uma comunidade que possa transferir para as pessoas um pouco da sua história, e aí a partir disso localizar um livro que fala um pouco mais disso, enfim. Você precisa muito mais de pessoas qualificadas para fazer a interlocução da comunidade, dos vários atores da comunidade com os livros e com as pessoas que são referências na comunidade, do que necessariamente o espaço. O espaço ele é importante, é fundamental, mas o espaço isolado vai acabar sendo no futuro ou depósito ou empilhadeira de livros, e desde esse gestor da biblioteca até um gestor de uma organização de grande porte precisa ter uma formação. E hoje você ainda não tem. Uma sugestão que me parece oportuna é a ideia de se explorar melhor o que possam as fundações brasileiras e estrangeiras oferecer nesse campo, entendeu? Porque você imagina o tempo que vai demorar se você quiser trabalhar só dentro do esquema universitário de formação de mestres e doutores. Até formar um grupo de professores interessados em dar uma disciplina, que vão formar os primeiros mestres, que vão estudar depois de 5 anos para poder voltar. Isso é uma temporalidade que não dá mais para esperar. As atividades econômicas relacionadas à cultura hoje são aquelas que mais geram renda, que mais geram emprego, que mais geram divisas de exportação em todo o planeta. Nos países em desenvolvimento, nós temos um potencial de crescimento, de expansão ainda não realizado. Portanto, se as atividades econômicas relacionadas à cultura já, enfim, têm um papel de protagonismo na vida social desses países, já geram renda, já geram emprego, podem gerar muito mais. É o caso específico do Brasil. A gente está falando, portanto, de um novo fronte de desenvolvimento que precisa ser, eu diria, explorado de forma consciente. Esse campo especializado ele está limitado aos, acho que 13 ou 17 países mais ricos do mundo. Só. São eles que aparecem sempre nos eventos internacionais. Então, só para dar uma localização geográfica grosso modo, América do Norte, Europa Ocidental, Escandinávia, Japão e a Austrália e Nova Zelândia. Esse grupo. O Estado que mais está protegiendo y financiando, sosteniendo al cine más que financiando, es Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho de la industria audiovisual una de las industrias industrializantes, vale decir, reproductora de todo lo que tiene que ver con sus intereses económicos. Todo lo que hace a la cotidianidad de nuestros pueblos, que son de alguna manera importadas por la industria
norteamericana, desarrolladas desde la industria norteamericana, no hubiesen tenido la penetración que han tenido sin la existencia de una cinematografía, sin la existencia de programas de televisión que han inducido en todo el mundo al consumo de productos culturales. Definições de desenvolvimento. Eu adoto uma que é cunhada, inclusive, por um prêmio Nobel de Economia, que é um indiano chamado Amartya Sen. E ele fala desenvolvimento e ampliação de liberdade de escolhas. Porque a gente não pode dizer se um país, se uma pessoa está num nível de desenvolvimento X ou Y, se a gente não considerar quão capaz ela é de tomar suas próprias decisões. Como a gente pode dizer se uma pessoa é desenvolvida ou não em termos culturais, ou se ela tem essa fome por cultura, se na verdade ela não pensa naquilo que ela está consumindo. E isso tudo tem que ser pensado de fato quando a gente diz respeito a consumo cultural, até que ponto as decisões de consumo cultural existem e se a gente está respeitando ou não a decisão da pessoa. Nuestros gobiernos, nuestros estados tienen que definirse, igual que nuestros pueblos, en relación a una pregunta. ¿Queremos tener imágenes propias que nos expresen, que nos identifiquen, que nos permitan intercambiar imágenes con otros pueblos o no queremos tener? Si no queremos tener, consumiremos las imágenes que nos venden y nos ofrecen de otros lados y en el espejo en el cual nos miramos no estaremos nosotros, sino estarán ellos y esto va a dificultar no solo el problema cultural o el desarrollo cultural de nuestros países, sino también el desarrollo nacional en todos los órdenes. ¿Cómo incitar esas populações, esses grupos, em certas regiões, a exprimir mais ativamente a cultura deles, no lugar de absorver a cultura dominante? Eu não sei bem, é da responsabilidade dos organismos de difusão. Enfim, a cultura deve passar por meios, suportes. O suporte escrito, o suporte audiovisual, radiofônico, etc. Enfim, então é da responsabilidade dos organismos de produção e difusão cultural. Infelizmente, eles preferem difundir a cultura que agradável ao maior número. O que interessa para um empresário que atua na área da cultura, a partir do momento que ele tem uma rede de televisão, ou tem uma gráfica, ou tem uma editora, é o lucro. Ele produz um disco para vender o disco, ele produz uma obra de arte, um quadro, para vender aquilo e ter de volta um lucro justo pelo seu trabalho dentro do sistema econômico onde ele está operando. En la Organización Mundial de Comercio, Estados Unidos se niega permanentemente a que los países construyan sistemas legales o políticos de defensa de sus propias cinematografías y lo que están reclamando permanentemente es la libertad de mercado a fin de no tener ninguna barrera y entrar mucho más no solo en la sala de cine, sino en las nuevas formas de consumo del audiovisual. Me refiero a la televisión abierta, la televisión cabo, el videogame, el internet, la telefonía celular, que cada vez se utiliza más todo lo que son las imágenes. Es decir, que a través de los contenidos audiovisuales, Estados Unidos está de alguna manera teniendo un poder cada vez mayor, que une también a la exportación de tecnología, al dominio de las telecomunicaciones y al dominio de la informática. Sobre el control de la informática, las telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales va a marchar la nueva economía en el mundo y quien maneje estos recursos va a tener un poder mucho más grande que cualquier otro. Como é que o dinheiro público entra na cultura? Qual é o papel que ele tem, qual é o impacto que ele tem? Tem que ter mais dinheiro para a cultura, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro.
Eu até acho que tem que ter mais recursos públicos para a cultura, mas eu acho que é muito mais uma questão de como do que de quanto. Tem elementos importantes também que dizem respeito ao que o poder público faz, não é? Ou deixa de fazer, porque as pessoas deixam de sair de casa, deixam de confraternizar, não é? E de ritualizar, de sociabilizar, não é? Por conta da ausência do poder público, não especificamente na área cultural, mas em outros espaços que são condição para que o desfrute da cultura se dê. Então, segurança ruim, não é? Transporte precário, não é? Planejamento urbano muito complicado em alguns casos, equipamentos culturais mal localizados, equipamentos públicos de outro tipo, como esporte, mal localizados. Então, as pessoas preferem ficar em casa do que enfrentar o caos urbano, o caos, né, desses espaços que deveriam ter uma ação que a gente não denominaria cultural, mas que seriam condição para que a cultura se exercesse em plenitude. O recurso público só pode ser utilizado, na minha opinião, para duas finalidades. Primeiro, para a questão da infraestrutura. E a infraestrutura nossa necessita muito mais de repor o que caiu do que propriamente fazer coisa nova. Segunda missão, fomento no sentido amplo, fomento no sentido de incentivar, de dar condição, de criar cursos, concursos, festivais, ações efetivas e jamais uma perspectiva de financiar diretamente a ação cultural. A diversidade de cultura, ela se faz, não só a gente constatando que existem várias maneiras de fazer cultura, mas fazendo circular entre toda a população esta diversidade mesmo, né? Quer dizer, permitindo que as pessoas se reconheçam nesta diversidade como, né, consumidoras de um Brasil que é plural, que é rico culturalmente. Eu acho, em São Paulo nós temos muito pouco conhecimento dessa cultura popular, por exemplo, nordestina, não é? Ela nos chega de maneira caricata, né, pela televisão, não é? Eu acho que esse é um problema da integração cultural nacional, né? Quer dizer, as regiões são muito caricaturadas pelos grandes meios de comunicação de massa. Então, você tem pouco contato com aquilo que, efetivamente, as pessoas estão vivendo em cada região, né? Enquanto a cultura não for percebida como um espaço, um campo estratégico de desenvolvimento humano, nós não vamos dar o salto necessário para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, entender a diversidade como um diferencial competitivo, agregar valor aos commodities e às outras questões da produção de bens, de consumo. O desenvolvimento econômico só faz sentido se ele tiver junto o desenvolvimento que eu chamaria de sociocultural, onde a educação, cultura, oportunidade de lidar com o imaginário, de lidar com a fantasia, de ter a oportunidade de enxergar outros mundos que são, às vezes, diferentes do nosso, onde nós temos que aceitar aquela pessoa ou aquele criador ou aquela figura que é diferente de mim, que não pensa como eu, que não veste como eu, que não come como eu, que não faz as coisas que eu faço, não tem a mesma religião, não tem a mesma crença que eu, tem uma visão de mundo diferente, mas eu respeito. O primeiro obstáculo é as pessoas se conversarem. Eu sinto muito a universidade distante, o governo muito distante, o governo não conversa entre si, a academia não está se conversando. Quer dizer, ou nós paramos, mais uma vez, e entendemos que a cultura tem que ser tratada como um campo estratégico de desenvolvimento humano, ainda mais porque nós somos o país da diversidade cultural, nós somos o país da identidade cultural, portanto nós temos as pré-condições todas dadas naturalmente, em virtude de todo o nosso processo, inclusive de colonização, nosso processo de vinda dos estrangeiros, com todas as culturas despejando em nós seus conhecimentos, em alguns locais, em alguns momentos, em alguns espaços, nós conseguimos entender isso como um diferencial maravilhoso, mas em muitos outros a gente não conseguiu entender. E a gente não consegue transferir isso para esse diálogo intragoverno e muito menos esse diálogo com a academia e com a sociedade. Historicamente, as pessoas do meio cultural têm tido uma certa dificuldade de pensar em cultura em termos econômicos, ao mesmo tempo que muitos economistas têm uma certa dificuldade de encarar a cultura
como sendo uma atividade econômica, geradora de valor e, portanto, geradora de renda, emprego, etc, etc. Enfim, eu acho que são dois campos que estão quase que condenados a se relacionar. Então, é bom que a gente pense como esse relacionamento pode ser mutuamente benéfico. É a Super Quinzena Casas Léo. Tecidos e cortinas das melhores marcas com até 30% de desconto à vista ou em até 8 vezes sem juros.